Obrigado, Pai. Obrigado. Mais um dia, Senhor. Quão bom, quão suave é acordar. A maior esperança que temos, que as coisas ainda podem melhorar, é isso aqui. Se nós respiramos, ainda temos esperança. Enquanto respiramos, ainda há esperança. Porque o maior projeto de Deus para a humanidade sempre foi o ser humano. O Senhor fez com que viéssemos para que possamos dominar, para que possamos viver, experimentar as melhores coisas dessa terra. Sim, parece difícil as pessoas acreditarem nisso, mas Pai, obrigado. Muito obrigado mesmo. Seja conosco nessa leitura. Orei confiante no nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. E vamos começar a leitura no capítulo 8 do Segundas dos Reis, no verso 1 em diante. Assim diz: os bens da sunamita são restituídos. Eliseu falou àquela mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo: levante-se e saia daqui com os membros da sua casa e fique peregrinando onde você puder peregrinar, porque o Senhor determinou que haverá uma fome neste país, a qual irá durar 7 anos. A mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os da sua casa e peregrinou durante 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei para reclamar a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo: conte-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Ela estava contando ao rei como Eliseu havia restaurado a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida chegou para reclamar a sua casa e as suas terras. Então Geazi disse: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho dela, a quem Eliseu restaurou a vida. O rei interrogou a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei colocou um oficial à disposição da mulher e lhe deu a seguinte ordem: faça com que lhe seja restituído tudo o que era dela, inclusive todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Eliseu e Azael de Damasco. Segunda de Reis, capítulo 8, verso 7 em diante. Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, o rei da Síria, estava doente. E lhe anunciaram dizendo: o homem de Deus chegou aqui. Então o rei disse a Azael: pegue um presente e vá encontrar-se com o homem de Deus por meio dele. Pergunte ao Senhor Deus se vou sarar desta doença. Assim, Azael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo o que era bom de Damasco. Ele chegou, apresentou-se diante dele e disse: o seu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou para perguntar se ele vai sarar da sua doença. Eliseu lhe respondeu: vá e diga ao rei que ele certamente vai sarar. Porém, o Senhor me mostrou que ele certamente morrerá. Eliseu olhou para Azael e tanto lhe fitou os olhos que este ficou envergonhado. E o homem de Deus chorou. Então Azael perguntou: por que meu senhor está chorando? Ele respondeu: porque sei o mal que você vai fazer aos filhos de Israel. Você vai pôr fogo nas suas fortalezas, vai matar a espada os seus jovens, esmagar os seus pequeninos e rasgar o ventre das mulheres grávidas. Azael respondeu: mas o que é este seu servo, este cão, para fazer tão grandes coisas? Eliseu disse: o Senhor me mostrou que você será o rei da Síria. Então Azael deixou Eliseu e voltou para junto de seu senhor, o rei, que lhe perguntou: o que foi que Eliseu disse a você? Azael respondeu: ele me disse que o Senhor certamente vai sarar. No dia seguinte, Azael pegou um cobertor, molhou em água e o estendeu sobre o rosto do rei, até que morreu. E Azael reinou em seu
em seu lugar. O reinado de Jeorão de Judá. Segunda de Reis, capítulo 8, verso 16 em diante. No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, quando Josafá ainda reinava em Judá, Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele. E Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir Judá por amor a Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito de dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre. Nos dias de Jeorão, os edomitas se revoltaram contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Por isso, Jeorão foi a Zaí, com todos os seus carros de guerra. Ele se levantou de noite e atacou os edomitas, que o cercavam, e os capitães dos carros de guerra. Mas o povo de Jeorão fugiu para as suas tendas. Assim, Edom se rebelou para se livrar do poder de Judá até o dia de hoje. Na mesma época, a cidade de Libna também se rebelou. Quanto aos demais atos de Jeorão e a tudo o que ele fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Jeorão morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais, na cidade de Davi. E Acasias, filho de Jeorão, reinou em seu lugar. O reinado de Acasias de Judá. Segunda dos Reis, capítulo 8, verso 25 em diante. No 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele, que era filha de Onri, rei de Israel, se chamava Talia. Acasias andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele. Acasias foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote Gileade, para guerrear contra Azael, rei da Síria. E os sírios feriram Jorão. Então o rei Jorão voltou para Jezreel para curar-se das feridas que os sírios que lhe fizeram em Ramá, quando lutou contra Azael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi a Jezreel para visitar Jorão, filho de Acabe, que estava doente. Jeú é ungido rei de Israel. Segunda dos Reis, capítulo 9, verso 1 em diante. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: prepare-se, leve com você este vaso de azeite e vá até Ramote Gileade. Quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entre no lugar onde ele estiver, peça que ele se levante do meio de seus companheiros e leve-o para uma câmara interior. Pegue o vaso de azeite, derrame o azeite sobre a cabeça dele e diga: assim diz o Senhor, eu o ungi para ser rei sobre Israel. Depois, abra a porta e fuja depressa. O rapaz, o jovem profeta, foi até Ramote e Gileade. Quando chegou lá, eis que os capitães do exército estavam reunidos. Ele disse: capitão, tenho uma mensagem para o Senhor. Ao que Jeú perguntou: para qual de nós? O rapaz respondeu: para o Senhor, capitão. Então Jeú se levantou e entrou na casa. O jovem derramou azeite sobre a cabeça de Jeú e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu o ungi para ser rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Você porá fim à casa de Acabe, seu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Eliminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravos,
escravo, quer livre, em Israel. Porque farei com a casa de Acabe o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aias. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não haverá quem a sepulte. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Jeú saiu e voltou para junto dos outros servos de seu senhor, que lhe perguntaram: está tudo bem? Por que esse louco veio falar com você? Ele respondeu: vocês conhecem esse homem e sabem as coisas que ele anda dizendo. Mas eles disseram: é mentira. Por favor, conte-nos o que ele disse. Então Jeú disse: assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor: eu ungi para ser rei sobre Israel. Então eles se apressaram e, tomando cada um o seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Jeú mata Jorão e Acazias. Segunda dos Reis, capítulo 9, verso 14 em diante. Assim, Jeú, filho de Josafá, filho de Nissim, conspirou contra Jorão. Ora, Jorão tinha estado em Ramote e Gileade, ele e todo Israel, para defendê-la de Hazael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou a Jezreel para se curar dos ferimentos que os sírios lhe haviam causado, quando lutou contra Hazael, rei da Síria. Jeú disse aos demais capitães do exército: se é da vontade de vocês que ninguém saia escondido da cidade para ir anunciar isto em Jezreel. Então Jeú subiu num carro de guerra e foi para Jezreel, porque Jorão estava de cama ali. Também Acazias, rei de Judá, tinha ido visitar Jorão. A sentinela que estava na torre de Jezreel viu a tropa de Jeú, que se aproximava, e disse: vejo uma tropa. Jorão disse: chame um cavaleiro e diga que vá ao encontro deles, para perguntar: vocês vêm em paz? O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: assim diz o rei: vocês vêm em paz? Jeú respondeu: o que você tem a ver com a paz? Passe para trás de mim. A sentinela deu aviso, dizendo: o mensageiro chegou até eles, mas não está voltando. Então o rei Jorão mandou outro cavaleiro. Quando ele chegou até eles, disse: assim diz o rei: vocês vêm em paz? Jeú respondeu: o que você tem a ver com a paz? Passe para trás de mim. A sentinela deu aviso, dizendo: também este chegou até eles, mas não está voltando. E o guiar do carro parece como de Jeú, filho de Nissim, porque ele está guiando como um louco. Jorão disse: preparem o meu carro de guerra. E eles o prepararam. Jorão, o rei de Israel, saiu, e Acazias, rei de Judá, foi com ele, cada um em seu carro de guerra. Foram ao encontro de Jeú e o acharam no campo de Nabote, o jezreelita. Ao ver Jeú, o rei Jorão perguntou: Jeú, você vem em paz? Ele respondeu: que paz, se ainda continuam as prostituições de sua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias. Então Jorão deu meia volta e fugiu, gritando para Acazias: é uma traição, Acazias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e atingiu Jorão entre os ombros. A flecha atravessou o coração e ele caiu morto no seu carro de guerra. Então Jeú disse a Abdicar, seu capitão: levante-o e jogue-o no campo que era de Nabote, o jezreelita. Lembre-se de que, quando eu e você juntos víamos andando a cavalo atrás de Acabe, o pai de Jorão, o Senhor Deus pronunciou contra ele esta sentença: tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim neste campo eu darei a retribuição o que você merece, diz o Senhor. Agora, pois, pegue-o e jogue-o neste campo, segundo a palavra do Senhor. À vista disto, Acazias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Agá
Mas Jeú o perseguiu e disse: matem também a este. E eles o atingiram dentro dos carros de guerra. Na subida de Gur, perto de Ibleão, Acasias fugiu para Megido, onde morreu. Os servos dele o levaram num carro para Jerusalém e o sepultaram no seu túmulo, junto a seus pais, na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar sobre Judá no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. A morte de Jezabel. Segunda de Reis, capítulo 9, verso 30 em diante. Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Então ela se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou para a janela. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou: correu tudo bem com Zimri, o assassino do seu senhor? Jeú ergueu o rosto, olhou para a janela e perguntou: quem está do meu lado? Quem? E 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então ele disse: joguem-na pela janela. E eles a jogaram. O sangue dela salpicou a parede e os cavalos, e Jeú o atropelou. Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu. Depois disse: tomem conta daquela maldita e sepultem o corpo, porque ela é filha de rei. Mas os que foram sepultá-la não acharam dela nada mais do que a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú. Ele disse: esta é a palavra do Senhor, que ele falou por meio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre a terra no campo de Jezreel, de maneira que ninguém poderá dizer: esta é Jezabel. Jeú extermina a casa de Acabe. Segunda de Reis, capítulo 10, verso 1 em diante. Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu carta e as enviou a Samaria, aos chefes da cidade, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: logo que esta carta chegar até vocês, pois estão com vocês os filhos de seu senhor, o rei, bem como os carros de guerra, os cavalos, a cidade fortificada e as armas. Escolham o melhor e mais capaz dos filhos de seu senhor, ponham-nos sobre o trono de seu pai e lutem pela casa de seu senhor. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram: 2 reis não puderam resistir a ele. Como poderemos nós fazer? Então o responsável pelo palácio, o responsável pela cidade, os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeú: somos os seus servos e faremos tudo o que o Senhor nos ordenar. A ninguém constituiremos rei. Faça o que achar melhor. Então Jeú lhes escreveu outra carta dizendo: se vocês estão do meu lado e querem obedecer-me, então peguem as cabeças dos filhos do rei, seu senhor, e amanhã, a estas horas, venham a mim a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os homens importantes da cidade que os criavam. Quando receberam a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as cabeças deles em cestos que enviaram a Jeú em Jezreel. O mensageiro foi até Jeú e lhe disse: trouxeram as cabeças dos filhos do rei? Jeú disse: põe as cabeças em 2 montões, à entrada do portão até pela manhã. Pela manhã, Jeú saiu, parou e disse a todo o povo: vocês não têm culpa. Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Portanto, saibam agora que, da palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por meio do seu servo Elias. Então Jeú matou todos os que estavam da casa de Acabe em Jezreel, bem como
todos os seus homens importantes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até não sobrar nem sequer um deles. Depois ele se levantou e partiu rumo a Samaria. No caminho, quando estava em Bet-Equeden dos pastores, Jeú encontrou parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias. Estamos indo saudar os filhos do rei e os filhos da rainha mãe. Então Jeú disse: prendam-nos vivos. Eles os prenderam e os mataram junto ao poço de Bet-Equeden. Eram 42 homens, e nenhum deles escapou com vida. Jeú encontra Jonadab. Segunda de Reis, capítulo 10, verso 15 em diante. Jeú saiu dali e encontrou Jonadab, filho de Racabe, que vinha ao encontro dele. Jeú saudou-o e lhe perguntou: você tem um coração sincero para comigo, assim como o meu coração é sincero para com você? Jonadab respondeu: tenho. Então Jeú disse: se é assim, me dê a sua mão. E Jonadab deu-lhe a mão. Jeú o fez subir na sua carruagem e lhe disse: venha comigo e você verá o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú levou na sua carruagem. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da casa de Acabe, até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor tinha anunciado a Elias. Jeú mata os adoradores de Baal. Segunda de Reis, capítulo 10, verso 18 em diante. Jeú reuniu todo o povo e disse: Acabe serviu pouco a Baal. Jeú, porém, o servirá muito. Por isso, tragam agora à minha presença todos os profetas de Baal, todos os seus adoradores e todos os seus sacerdotes, que não falte nenhum, pois tenho um grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar será morto. Porém, Jeú fazia isto com astúcia, para destruir os adoradores de Baal. Depois, Jeú disse: proclamem uma reunião solene em honra a Baal. E a proclamação foi feita. Jeú enviou mensageiro por todo Israel. Vieram todos os adoradores de Baal, e não ficou um só que não viesse. Entraram no templo de Baal, que se encheu de uma extremidade à outra. Então Jeú disse ao encarregado das vestimentas: traga vestimenta para todos os adoradores de Baal. E ele trouxe vestimenta para eles. Depois disso, Jeú entrou com Jonadab, filho de Recabe, no templo de Baal, e disse aos adoradores de Baal: olhem bem e assegurem-se de que não se encontra aqui entre vocês nenhum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. E quando eles entraram para oferecer sacrifício e holocausto, Jeú colocou do lado de fora 80 homens e disse: se escapar algum dos homens que eu entregar nas mãos de vocês, aquele que o deixou escapar pagará por isso com a sua própria vida. Logo que acabou de oferecer o holocausto, Jeú ordenou aos guardas e aos capitães: entrem e matem todos, não deixem que nenhum escape. E eles o mataram a fio de espada. Os guardas e os capitães os lançaram fora. Depois entraram no mais interior do templo de Baal, tiraram as colunas que estavam no templo de Baal e as queimaram. Também destruíram a coluna de Baal e derrubaram o templo de Baal, transformando-o numa latrina que existe até o dia de hoje. Assim, Jeú acabou com o culto a Baal em Israel. Mas Jeú não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Por isso o Senhor disse a Jeú: visto que você fez bem em realizar o que é reto aos meus olhos, e fez com a casa de Acabe, segundo tudo o que era do meu propósito, os seus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levou Israel a cometer. A morte de Jeú.
Naqueles dias, o Senhor começou a diminuir os limites de Israel. O rei Hazael conquistou todo o território, desde o Jordão para o nascente do sol, toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas e os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao vale de Arnon, a saber Gileade e Bazã. Quanto aos demais atos de Jeú, e a tudo o que ele fez, e a todo o seu poder, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Jeú morreu e foi sepultado em Samaria, e Jeocaás, seu filho, reinou em seu lugar. Jeú reinou sobre Israel em Samaria 28 anos. Atália usurpa o trono de Judá. Segunda de Reis, capítulo 11, verso 1 em diante. Quando Atália, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei, que seriam mortos, e o pôs juntamente com a sua babá numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia. E ele não foi morto. Joás esteve com ela, escondido na casa do Senhor, durante 6 anos. E Atalia reinava no país. Joás é ungido rei de Judá. Segunda de Reis, capítulo 11, verso 4 em diante. No 7º ano, Joiada mandou chamar os capitães dos cários e da guarda e reuniu-se com eles na casa do Senhor. Fez uma aliança com eles, pedindo que jurassem na casa do Senhor. Então lhes mostrou o filho do rei e lhes deu ordem, dizendo: isto é o que vocês devem fazer. Uma terça parte de vocês que entram de serviço no sábado fará a guarda do palácio real. Outra terça parte estará ao portão sul, e a outra terça parte ao portão de trás da guarda. Assim, vocês farão a guarda e a defesa deste palácio. Os 2 grupos que saem de serviço no sábado, estes todos farão a guarda da casa do Senhor, junto ao rei. Vocês devem rodear o rei, cada um de armas na mão, e se alguém quiser entrar nas fileiras, que seja morto. Vocês devem acompanhar o rei aonde quer que ele for. Os capitães de 100 fizeram tudo o que o sacerdote Joiada lhes havia ordenado. Cada um reuniu os seus soldados, tanto os que entravam de serviço no sábado, como os que saíam de serviço no sábado, e os levou ao sacerdote Joiada. O sacerdote entregou aos capitães de 100 as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, e que estavam na casa do Senhor. Os guardas se puseram, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o seu lado esquerdo, e até o altar e até o templo, para rodear o rei. Então Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, pôs a coroa na cabeça dele e lhe entregou o livro do testemunho. Eles o constituíram rei, o ungiram, bateram palmas e gritaram: viva o rei! A morte de Atália. Segunda de Reis, capítulo 11, verso 13 em diante. Quando Atália ouviu o barulho dos guardas e do povo, veio para onde o povo estava, na casa do Senhor. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume. Os capitães e os tocadores de trombetas estavam ao lado do rei, e todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Então Atália rasgou as suas roupas e gritou: traição, traição. Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães que comandavam as tropas, dizendo: façam-no sair por entre as fileiras, e se alguém a seguir, matem-no à espada, porque o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Então eles a prenderam
E ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi para o palácio real, onde a mataram. A aliança de Joiada. Segunda de Reis, capítulo 11, verso 17 em diante. Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou no templo de Baal e o derrubaram, despedaçando os altares e as imagens de Baal. Matá, o sacerdote de Baal, foi morto diante dos altares. O sacerdote Joiada pôs guardas sobre a casa do Senhor. Reuniu os capitães dos cários, os da guarda e todo o povo da terra. E todos estes conduziram o rei desde a casa do Senhor até o palácio real, passando pelo portão da guarda. E Joás sentou-se no trono dos reis. Todo o povo da terra se alegrou e a cidade ficou tranquila, depois que mataram Atalha, a espada, junto ao palácio real. Joás tinha 7 anos de idade quando o fizeram rei. O reinado de Joás de Judá. Segunda de Reis, capítulo 12, verso 1 em diante. No 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar. Ele reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Apenas os lugares altos não foram tirados e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. Joás disse aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que for trazido à casa do Senhor, a saber, a taxa pessoal, o resgate de pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor, deverá ser recebido pelos sacerdotes, cada um dos seus conhecidos, e que os sacerdotes reparem os estragos do templo, sempre que houver um reparo a fazer. Mas, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos do templo. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e lhes disse: por que vocês não estão reparando os estragos do templo? Agora, pois, não recebam mais dinheiro de seus conhecidos, mas entreguem-no para a reparação dos estragos do templo. Os sacerdotes concordaram em não mais receber dinheiro do povo e concordaram também que não ficariam encarregados de reparar os estragos do templo. Então o sacerdote Joiada pegou uma caixa, fez um buraco na tampa e a pôs junto ao altar, à direita de quem entrava na casa do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que era trazido à casa do Senhor. Quando viam que já havia muito dinheiro na caixa, o escrivão do rei e o sumo sacerdote vinham, contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. O dinheiro, depois de pesado, era entregue aos que dirigiam a obra e tinham a seu encargo a casa do Senhor. Este pagavam aos carpinteiros e aos construtores que reparavam a casa do Senhor, e também aos pedreiros e aos cortadores de pedras. Também compravam madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa do Senhor, e custeavam todo o necessário para a conservação da casa do Senhor. Mas, do dinheiro que era trazido à casa do Senhor, não se faziam nem taças de prata, nem apagadores, nem bacias, nem trombetas, nem qualquer outro vaso de ouro ou de prata para a casa do Senhor, porque davam o dinheiro aos que dirigiam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para o dar aos que faziam a obra, porque eram honestos. Mas o dinheiro de oferta pela culpa e o dinheiro de oferta pelos pecados não era trazido à casa do Senhor, ficava para os sacerdotes. Nessa época, Azael, rei da Síria, atacou e conquistou a cidade de Gate. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá,
pegou todas as coisas santas que Josafá, Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, haviam dedicado, bem como todo o ouro que havia nos tesouros da casa do Senhor e no palácio real, e os mandou a Azael, rei da Síria. E este se retirou de Jerusalém. Quanto aos demais atos de Joás e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? A conspiração contra o rei Joás. Segunda dos Reis, capítulo 12, verso 20 em diante. Os servos de Joás se levantaram, fizeram uma conspiração e mataram Joás na casa de Milo, que fica na descida para Sila. Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, servos de Joás, o atacaram e ele morreu. Joás foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Joacás de Israel. Segunda de Reis, capítulo 13, verso 1 em diante. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Joacás, filho de Jeú, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. Joacás fez o que era mau aos olhos do Senhor, e andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Não se afastou deles, por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Azael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Porém, Joacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei rei da Síria, atormentava Israel. O Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel se livraram do poder dos sírios e puderam morar de novo em suas casas, como antes. Contudo, não se afastaram dos pecados da casa de Jeroboão, que este levou Israel a cometer, mas andaram neles. E também o poste da deusa Azerá permaneceu em Samaria. Do exército de Jeoacás só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, porque o rei da Síria havia destruído os demais, reduzindo-os ao pó. Quanto aos demais atos de Jeoacás, a tudo o que fez e ao seu poder, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Jeoacás morreu e foi sepultado em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Jeoás de Israel. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Joás, filho de Joacás, começou a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer, porém andou neles. Quanto aos demais atos de Joás, a tudo o que fez, e ao seu poder, com que lutou contra Amazias, rei de Judá, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Joás morreu, e no seu trono se assentou Jeroboão. Joás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. A profecia final e a morte de Eliseu. Segunda de Reis, capítulo 13, verso 14 em diante. Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Joás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco,
O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei abriu. Eliseu continuou: atirem. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca, até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim vencerias os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Eliseu morreu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra no começo do ano. Aconteceu que, enquanto alguns sepultavam um homem, eis que viram um desses bandos. Então jogaram o homem na sepultura de Eliseu e fugiram. Quando o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os pés. Guerra entre Israel e Síria. Segunda de Reis, capítulo 13, verso 22 em diante. Azael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel, se compadeceu deles e voltou-se para eles, por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não quis destruí-los, e até agora ainda não os expulsou da sua presença. Azael, rei da Síria, morreu, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Joás, filho de Jeoacás, retornou das mãos de Ben-Hadad as cidades que, na guerra, este havia tornado de Jeoacás, seu pai. 3 vezes Joás o derrotou e recuperou as cidades de Israel. O reinado de Amazias de Judá. Segunda de Reis, capítulo 14, verso 1 em diante. No segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeudá e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como Davi, seu pai, mas fez segundo tudo que o seu pai, Joás, havia feito. Apenas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. Logo que o reino foi confirmado nas suas mãos, matou os servos que tinham assassinado o rei, seu pai. No entanto, não matou os filhos de assassinos, mas fez segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Forte. Amazias matou 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Sela na guerra, dando-lhe o nome de Jocteal, que ela conserva até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: venha me enfrentar num campo de batalha. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o espinheiro que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dê a sua filha por mulher ao meu filho. Mas um animal selvagem que estava no Líbano passou e pisoteou o espinheiro. Na verdade, você derrotou os edomitas, e o seu coração se encheu de orgulho. Glorie-se disso e fique em casa, porque é provocar um mal que trará somente desgraça para você e para Judá. Mas Amazias não quis atendê-lo. Então
Jeoás, rei de Israel, avançou contra Amazias, rei de Judá, e eles se enfrentaram em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado por Israel, e os soldados tiveram de fugir para as suas casas. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes. Então foi a Jerusalém e derrubou uma parte da muralha da cidade, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, numa extensão de mais ou menos 200 metros. Pegou todo o ouro, a prata e todos os utensílios que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real, bem como alguns reféns, e voltou para Samaria. Quanto aos demais atos de Joás, ao que fez e ao seu poder, com que lutou contra Amazias, rei de Judá, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Jeoás morreu e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. A morte de Amazias. Segunda de Reis, capítulo 14, verso 17 em diante. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. Quanto aos demais atos de Amazias, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Porém enviaram homens atrás dele, até Laquis, e o mataram. Trouxeram-no sobre cavalos, e o sepultaram em Jerusalém, junto aos seus pais, na cidade de Davi. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Depois da morte de seu pai, Uzias reconstruiu Elatim e a restituiu a Judá. O reinado de Jeroboão II de Israel. No Segunda de Reis, capítulo 14, verso 23 em diante, e os últimos versículos. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, começou a reinar em Samaria, e reinou 41 anos. Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jamais se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Restabeleceu os limites de Israel desde a entrada de Amate até o mar de Arabá, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta que era de Gate-Efer, porque o Senhor viu que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse Israel. O Senhor ainda não havia falado em apagar o nome de Israel da face da terra. Porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Quanto aos demais atos de Jeroboão, tudo o que fez, o seu poder, como lutou e como reconquistou Damasco e Amate, pertencentes a Judá para Israel, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Jeroboão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. E assim, Pai, terminamos mais 7 capítulos do livro de Segunda de Reis. É de agradecer a grande aprendizagem que tive. Segundo o que acabamos vendo, era sempre um rei e o seu filho, e era a sua descendência. As pessoas que substituíam no reinado eram os próprios filhos dos reis, mas acontecia que alguns, eles acarretavam os mesmos princípios que os seus pais, mas outros não. E que lição podemos tirar? Não é pelo nosso pai ou nossa mãe ou os nossos pais serem de um jeito que nós seremos do mesmo. Podemos fazer diferente, assim como muitos dos filhos dos reis acabaram fazendo. E não é por você ser bom que o seu filho será bom. O seu filho poderá tomar um caminho que o seu avô, seu pai teve, embora que você não tomou o caminho que seu pai teve. Porque ninguém sabe o futuro de ninguém.
Ninguém sabe o que toca o coração de alguém. Ninguém sabe o que é que está dentro do coração de cada um. Por isso, obedeça ao Senhor. Siga o seu coração. Ouça a sua voz. E os seus caminhos serão bons. Pai, graças te dou por tudo que o Senhor fez, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor venha cada vez mais nos guardar e permitir que leamos sempre a sua palavra aqui nesse canal, e que isso chegue a mais pessoas e mais pessoas venham a compartilhar a sua palavra, para que ela não se aparte deles.